Olá, boa noite. Boa noite. Motorista de carro de luxo suspeito de atropelar e matar idosa é preso novamente. Supremo Tribunal Federal mantém na primeira instância a investigação sobre morte de marido da deputada Flor de Lis. Justiça decreta prisão preventiva de suspeitos de hackear celulares de autoridades. Ou seja, eles ficam presos por tempo indeterminado. Diretor do INPE afirma que vai ser exonerado. China ameaça represálias após Estados Unidos anunciarem tarifas sobre produtos do país asiático. E a contratação de Daniel Alves pelo São Paulo repercute pelo mundo. Agora, no Jornal das 18 horas. A Justiça decretou a prisão preventiva do motorista suspeito de atropelar e matar uma idosa em São Paulo na semana passada. O empresário que dirigia um Porsche chegou a ser solto ontem, mas já está na cadeia novamente. Fábio Alonso de Carvalho ficou 24 horas solto. O empresário é investigado por atropelar a diarista Aldenilce Bernardina dos Santos, de 65 anos. A idosa atravessava a rua em um cruzamento na faixa de pedestre no bairro dos Jardins, em São Paulo. O motorista foi preso na última segunda-feira, mas conseguiu um habeas corpus na justiça. No entanto, o delegado do caso pediu a prisão preventiva dele e o empresário voltou para a prisão. O acidente aconteceu por volta de 6 horas da manhã. A idosa estava a caminho do trabalho. Segundo testemunhas, depois de atropelar a diarista, o motorista desceu do carro, olhou para ela no chão e foi embora sem prestar socorro. Segundo a polícia, Fábio disse em depoimento que não bebeu e que não estava em alta velocidade. Antes de ser preso novamente, o empresário alegou que o atropelamento foi uma fatalidade. Mas, para o delegado, o acidente é resultado de um comportamento inadequado no trânsito. E Fábio tem histórico. Em 2014, o empresário dirigia um Mustang quando atropelou e matou um motoboy no Itaim Bibi, também em São Paulo. Assim como no caso da idosa, Fábio fugiu do local sem ajudar a vítima. Por essa morte, ele foi condenado em maio deste ano a 2 anos e 8 meses de detenção em regime semiaberto. De acordo com o sistema de processos do Tribunal de Justiça do Estado, o empresário estava proibido de dirigir. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, disse hoje que vai ser exonerado do cargo. A declaração foi dada depois de uma reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Depois do encontro com Marcos Pontes, Galvão disse que concordou com a decisão pela sua saída e que sua maior preocupação no encontro era que a crise não respingasse no INPE. Ricardo Galvão disse que a situação ficou insustentável por causa da maneira como ele se manifestou em relação ao presidente Jair Bolsonaro. No último dia 19, durante um café da manhã de Bolsonaro com os jornalistas estrangeiros, o presidente criticou os dados do Instituto sobre o desmatamento na Amazônia. Disse que se todo aquele desmatamento fosse real, a floresta estaria extinta. E afirmou que, aparentemente, o diretor do INPE estava a serviço de alguma ONG. Na quinta-feira, em uma entrevista coletiva acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, Bolsonaro voltou a fazer críticas ao Instituto. Ele alegou que as demonstrações feitas pelo INPE prejudicavam a imagem do Brasil no exterior. Depois da coletiva, Salles chegou a admitir que o desmatamento aumentou na Amazônia, mas voltou a falar que havia problemas com os dados. O pesquisador Ricardo Galvão estava no INPE desde 1970 e deveria cumprir mandato à frente do órgão até 2020. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma transmissão ao vivo nas redes sociais que o governo está preparando um projeto para legalizar o garimpo no país. O presidente Bolsonaro disse que o tema será levado ao Congresso Nacional e que na próxima semana deve anunciar mais informações. Segundo Bolsonaro, a ideia é viabilizar a permissão para que a exploração mineral também aconteça em terras indígenas, o que hoje não está previsto na legislação. Nós estamos trabalhando via Ministério das Minas e Energia num projeto que vai passar pela Câmara e pelo Senado, então eu não vou impor nada. A gente espera que tenha a aceitação da Câmara e do Senado. Por que o nosso garimpeiro não pode, de forma legal, pegar uma bateia e
peneirar ali a areia num local qualquer e tirar o seu ouro para o seu sustento. Segundo Bolsonaro, a ideia é viabilizar a permissão para que a exploração mineral também aconteça em terras indígenas, o que hoje não está previsto na legislação. A Constituição Federal estabelece que, para essas atividades minerais, são necessárias a autorização do Congresso Nacional e a concordância da população indígena que vive no território. Pela Constituição, as reservas tradicionais demarcadas são de usufruto exclusivo dos indígenas, incluindo as riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Os 4 hackers suspeitos de invadir os celulares de Sérgio Moro e de outras autoridades vão continuar presos por tempo indeterminado. O decreto de prisão preventiva dos investigados por hackear celulares foi assinado pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília. Com a decisão, os suspeitos Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Walter Delgatti Neto vão continuar presos para não atrapalhar as investigações. Na semana passada, os suspeitos foram detidos temporariamente, por 10 dias, por determinação do juiz Valisney Oliveira, na Operação Spoofing. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para o envio de cópia integral do inquérito e de todo o material apreendido com os hackers. O prazo foi dado depois que o ministro do STF, Luiz Fux, determinou a preservação de mensagens colhidas com os suspeitos presos pela Polícia Federal. E 3 dos 4 suspeitos de invasão foram transferidos hoje para presídios do Distrito Federal. Eles estavam detidos desde a semana passada no prédio da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que as investigações sobre a morte do marido da deputada federal Flor de Lis devem ficar com a 3ª Vara Criminal de Niterói, no Rio de Janeiro. O pastor do Carmo foi morto a tiros após chegar em casa em Niterói na madrugada do dia 16 de junho. Depois de ter constatado o possível envolvimento de Flor de Lis no caso, o Ministério Público do Rio pediu que o STF decidisse se o processo deveria ser analisado pela Suprema Corte, já que a deputada tem foro privilegiado. Após a decisão do STF, a deputada afirmou em nota que não reivindicou essa prerrogativa nem ficou surpresa com a decisão. O BNDES vai devolver ao Tesouro Nacional 40 bilhões de reais. O valor faz parte dos 126 bilhões de reais pedidos pelo Ministério da Economia para serem devolvidos este ano. As informações estão no relatório trimestral enviado pelo banco ao Congresso Nacional esta semana. Com a nova parcela, o novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, começa a cumprir uma das metas de sua gestão para o 2º semestre. Com o desemprego elevado no país, é inevitável o aumento do chamado trabalho por conta própria. Para sair da informalidade e obter benefícios extras, muitos estão se tornando microempreendedores individuais. O Brasil já tem quase 9 milhões de microempreendedores individuais. Esse setor já movimenta mais de R$1 trilhão por ano no país. Com os índices de desemprego altos, muitas pessoas têm buscado no empreendedorismo a solução para a falta de trabalho. É o caso da Fabiana. Ela é analista de sistemas, mas perdeu o emprego e não viu outra saída a não ser se reinventar. Deixou os computadores de lado para entrar na confeitaria. Eu queria arrumar alguma forma de trabalhar em casa e cuidar dos meus filhos. Eu tenho 3 meninos, né? E entre as coisas que foram cogitadas, chegou a confeitaria, uma longa história. E eu comecei a trabalhar com confeitaria dentro do meu apartamento. Então, foi passando o tempo, eu fui me especializando e hoje a gente tem um ateliê. E aquele negócio que começou bem pequenininho foi crescendo, igual massa de bolo. E hoje a Fabiana já não está mais sozinha, ela conta com a ajuda de outras 2 pessoas. E aquele gosto amargo do desemprego ficou lá atrás. Hoje o sabor por aqui é muito diferente, bem mais doce. Hoje a gente tem um crescimento grande que fez com que nós fôssemos obrigados a sair de dentro do nosso apartamento. O negócio não cabia mais lá. Hoje a nossa produção no dia de sábado é igual a do mês inteiro antes. Os microempreendedores individuais são pessoas que trabalham por conta própria e se legalizaram como pequenos empresários. São costureiras, diaristas, pintores, cabeleireiras, manicures e tantas outras atividades que eram consideradas informais.
59% das indústrias brasileiras são formadas por microempreendedores individuais. O MEI veio facilitar isso. Então, se a gente acompanhar nesses 10 anos a evolução, realmente é absurdo e a tendência é aumentar, principalmente por fatores econômicos, o mercado de trabalho. Então, são fatores que contribuem cada vez mais para a formalização. Ser microempreendedor individual tem muitas vantagens, como direitos previdenciários garantidos e ainda carga tributária reduzida. Primeiro que ele tem o seu negócio formalizado, então ele já se enxerga como um empreendedor. O acesso a créditos no mercado, que também é um incentivo para ele investir cada vez mais em seu negócio. O acesso a fornecedores, uma vez que ele está formalizado. E benefício previdenciário, uma vez que ele contribui apenas com 5% sobre o salário mínimo. Ser MEI não é vantajoso só para o trabalhador. Essas pequenas empresas impulsionam a economia, diminuem a estatística do desemprego com menos informalidade e ajudam na contribuição. Saindo da informalidade, ele passa existindo nas bases estatísticas. E essas pessoas que estavam na informalidade, agora elas passam a contribuir, né, fazendo com que a base fique mais robusta. E tudo isso pode ser visto como a Fabiana, lá do início da reportagem. Foi no empreendedorismo que ela encontrou a receita ideal para sua independência profissional e financeira. O meu empreendimento, para mim, significa a minha independência financeira. Eu consigo trabalhar e cuidar dos meus filhos mais de perto. Tá feliz aqui? Muito, muito feliz. A oração é um dos momentos mais especiais na vida de um cristão. O tema é tão importante que o governador de São Paulo, João Dória, sancionou uma lei que trata desse assunto. É o Dia de Oração pelas autoridades da nação. O governador de São Paulo, João Dória, sancionou a lei que estabelece o Dia de Oração pelas autoridades. A data será celebrada toda terceira segunda-feira de cada mês. Quem conhece sabe que conversar com Deus é sempre uma boa opção. A oração ela é válida em todos os sentidos, principalmente quando você busca algo na sua vida. O que acontece? Às vezes o ser humano ele procura, mas ele procura com as forças dos próprios braços, mas ele de repente ele esquece o principal, o Senhor Jesus. Para você alcançar, você tem que orar. A oração tem que ser uma coisa persistente. A oração, ela faz todos os efeitos, né? Por exemplo, se você crê e for batizado, será salvo. Então, nessa oração, quando você está enfermo, você entra diante de Deus com aquela certeza que você vai ser curado. Então, a sua oração faz muita parte da sua vida diante de Deus. Falar com Deus direto, invocar, conectar, buscar, clamar, chamar. Ele está nos vendo a todo tempo. Ouvindo o nosso pensamento e sendo poderoso, né? Onipotente. Deus sempre atende, as nossas súplicas, as nossas orações. Até mesmo se a gente estiver intercedendo por outra pessoa, com certeza chegará ao trono de Deus. O pastor Antônio Júnior destaca que a oração é uma ferramenta poderosa. A Bíblia diz que todas as autoridades, os governos, eles foram diretamente instituídos por Deus. Então, quando eu entendo que a nossa autoridade, o nosso governo, as autoridades que existem na nossa cidade, no nosso planeta, no nosso país, essas autoridades são instituídas por Deus, a gente passa a velar por essas autoridades, não de uma melação social, publicando algo, mas orando por eles, pedindo a Deus para que os conceda a inteligência, a sabedoria que tem dado para poder, aí, de uma certa maneira, governar a todos nós. E nós, graças a Deus, temos precisado disso e Deus tem nos ouvido por intermédio da oração. Está na Bíblia: Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor, e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Mas mais do que pedir, a oração é um momento de agradecer as bênçãos recebidas. Para nós, pedir em oração é algo muito pouco. Acredito que nós devemos agradecer, porque bem antes de nós pedirmos, Deus já sabe o que nós necessitamos. O governo de São Paulo também criou o Dia da Escola Bíblica. A data será celebrada no terceiro domingo de setembro. Conhecer as Sagradas Escrituras também é fundamental na vida dos cristãos. O cristão que não tem o hábito de ler a Bíblia, ele nunca vai conhecer a Deus como se precisa. Logo, a sua relação com ele vai ser fraca e ele não vai se firmar na fé. Se você não lê a Bíblia, você não consegue entender Deus, o porquê de Deus, na nossa vida. A Bíblia é um manual, ela é uma bússola, Ela que endireita os nossos caminhos, ela que dá vida.
Enfim, ela é a palavra de Deus. Para mim ela é muito importante. Foi ela que mudou a minha vida. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente tem que conhecer a palavra para ter libertação, para ser liberto da tristeza, da depressão, da ansiedade, do sofrimento. Então é importante que as pessoas venham conhecer a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia que a gente tem que meditar nela dia e noite. E todo jovem como eu, a gente tem que ler, sabe? Porque na Bíblia está escrito que a gente tem que se lembrar do nosso Criador na mocidade. E a gente tem que orar todos os dias, sabe? Porque hoje, o dia de hoje, a gente às vezes tem muitas frustrações na vida, como depressão ou como ansiedade. Na Bíblia ajuda a gente. Na Bíblia fala que a gente tem que lançar a ansiedade para Ele, para Jesus, porque Ele nos ajuda. Então a importância, porque a Bíblia também é uma autoajuda espiritual, sabe? A gente cresce com Deus e a gente vive e se torna o melhor amigo de Deus. E veja a seguir: contratação de Daniel Alves pelo São Paulo repercute pelo mundo. Os detalhes em instantes. Até já! De acordo com a ANAC, o mercado da aviação civil deve ter um aumento de 8% até o final do ano. E com o cenário favorável, é cada vez maior a busca de emprego nesse setor. Um dos cargos mais procurados é o de comissário de bordo. A aviação gera fascínio em muitas pessoas. São muitos profissionais envolvidos para que tudo dê certo. Um deles é o comissário de voo. Em alguns casos, eles são bem divertidos. Cintos de segurança fivelados e mesas fechadas e travadas, e neste momento é importante a sua atenção para as normas de segurança que apresentaremos a seguir com as comissárias aqui ao meu lado, ela! Mas o trabalho vai muito além de passar instruções ou servir lanchinhos para os passageiros. Imagina você num voo tranquilo, quando de repente escuta esta informação do comandante. Atenção, senhoras e senhores, dentro de instantes faremos um pouso de emergência. Assumam posição de impacto. Mas muito melhor do que falar é mostrar o que fazer tudo isso na prática. Quais são os primeiros passos? Os primeiros passos são pegar todas as informações que ele vai nos passar de local de pouso, quanto tempo a gente tem para preparar uma cabine, qual tipo da emergência, quais as prováveis áreas que a gente vai poder utilizar para sair, fazer o briefing com os comissários e aí preparar a cabine, fazer o speech informando para eles as informações que o piloto nos passou sobre as saídas, posição de impacto e os procedimentos que a gente vai ter que fazer após o pouso. Após a simulação do pouso de emergência, os futuros comissários aprendem a combater o fogo, primeiros socorros e sobrevivência na selva e no mar. Temos saídas preferenciais nessas situações e temos procedimentos também diferentes nessas situações. O procedimento de pouso na água, nós vamos acionar um tipo de emergência a bordo, e o procedimento de pouso na terra, vamos acionar também a evacuação da aeronave com outro tipo de equipamento e procedimentos também. Se algo sair da normalidade, eles precisam saber exatamente o que fazer. Esse treinamento é muito importante, porque se um dia ocorrer algum problema em voo, uma ocorrência grave, a gente vai saber como se portar e quais os devidos processos que a gente deve seguir. Neste campo de selva, o treinamento começa bem cedinho e termina só à noite. Os alunos eles passam pela escola, tem que ter a média 7 de todas as disciplinas, aprovado na escola, em consequência, em seguida segue para a ANAC o nome como aprovado. Eles pagam uma guia de recolhimento, que é a GRU, para fazer uma prova na ANAC. Aprovou, já é aeronauta. É certo que ninguém quer pôr em prática esse treinamento, mas, caso algo aconteça, eles estarão preparados. E o que significa para você ser comissária de voo? Bom, ser comissária de voo é você
fazer várias profissões ao mesmo tempo. Você é enfermeira, você é segurança, você é mãe, você tem que cuidar, você tem que ter totalmente a segurança da aeronave. Então você realiza várias atividades ao mesmo tempo. A produção de petróleo no país caiu quase 6,5% na passagem de maio para junho. A razão foi a manutenção de uma plataforma no pré-sal da Bacia de Santos. Na comparação com junho do ano passado, a queda foi de 1,3%. Aliás, em junho, a produção de petróleo e gás do Brasil foi de 3.200.000 litros de barris por dia. Já o lucro da Petrobras foi de quase 19 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, um recorde. O governo federal ampliou o número de produtos que são isentos de taxas de importação. A lista inclui maquinários, ferramentas, instalações e outros tipos de equipamentos usados na fabricação de produtos para consumo, como motores, empilhadeiras, motobombas, embaladoras, balanças e guindastes. Com a medida, esses produtos devem ficar mais baratos. A China ameaçou adotar represálias contra o governo dos Estados Unidos. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Os Estados Unidos encerraram uma trégua na guerra comercial entre os países com o anúncio de uma ampliação das tarifas sobre todas as importações chinesas. Na véspera, Donald Trump disse que vai aplicar tarifas adicionais de 10% sobre 300 bilhões de dólares a importações que estavam perdoadas até o momento. O anúncio provocou um efeito cascata no mercado. As bolsas europeias operaram em baixa e a cotação do petróleo perdeu quase 8% em Nova York. A bolsa de Tóquio registrou queda de mais de 2% e Xangai recuou 1,41%. Os Estados Unidos e a Rússia encerraram um tratado de armas nucleares de alcance intermediário assinado no final da Guerra Fria. Washington acusou Moscou de desenvolver um novo tipo de míssil com alcance de 1.500 quilômetros que violava o tratado, uma posição apoiada pela OTAN. Mas a Rússia garantiu que o projétil só pode percorrer 480 quilômetros e que estava encerrando o acordo por iniciativa dos Estados Unidos. Várias explosões sacudiram Bangkok e deixaram 4 feridos no momento em que a capital tailandesa recebe uma reunião regional que tem a presença do secretário de Estado americano Mike Pompeo. Desde 2004, o país enfrenta uma insurreição separatista em várias províncias de maioria muçulmana na fronteira com a Malásia. O conflito já deixou 7.000 mortos, quase todos civis. Os habitantes de Jakarta entraram em alerta depois que um forte terremoto atingiu a costa sul da ilha de Java, na Indonésia. A agência de desastres do país indicou que o tremor atingiu a magnitude 7,4 e alertou para a possibilidade de um tsunami de até 3 metros de altura, que mais tarde foi suspenso. A Indonésia enfrenta atividades sísmicas e vulcânicas frequentes devido à sua posição no Anel de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas colidem. Um pequeno avião fez um pouso de emergência nos arredores de Seattle, em Washington. Um policial estava dirigindo quando observou a aeronave descendo e se aproximando da pista. Ao perceber que o avião ia realmente pousar, ele ligou as luzes de emergência para bloquear o tráfego na tentativa de evitar acidentes. A câmera do carro registrou o momento e o vídeo foi divulgado no Twitter da corporação local. O monomotor fez o pouso de emergência por causa de uma falha no sistema de combustível. E agora a nossa dica de lazer para esse fim de semana, para quem estiver em São Paulo, é uma exposição do fotógrafo Sebastião Salgado. O mineiro Sebastião Salgado exibe no Sesc Avenida Paulista 56 fotografias feitas na mina de Serra Pelada, localizada no Pará e conhecida entre as décadas de 1980 e 1990 como o maior garimpo a céu aberto do mundo. Salgado foi para lá em 1986, quando retratou em seu típico preto e branco alguns dos 100.000 homens que, por uma ou várias pepitas de ouro, se sujeitavam a condições precárias de trabalho, embalados pelo sonho de ficar ricos.
Passados mais de 30 anos, o conjunto é destaque na exposição Gold Mina de Ouro Serra Pelada, com curadoria de Lélia Salgado. Para a mostra foram selecionadas 56 fotografias, 31 delas inéditas. A exposição pode ser visitada até 3 de novembro. Depois, Gold viajará para Estocolmo, Tallinn, Londres e Fuenlabrada, na Espanha. De terça a sábado, das 10 da manhã às 9h30 da noite. Domingo e feriados, das 10 da manhã às 6h30 da tarde. Outros detalhes no portal sescsp.org.br. E essa edição termina aqui. Bom final de semana, até segunda. Boa noite para você, a gente se vê na segunda. Até lá!